no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 19. Leremos até o versículo 10, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema o encontro da salvação. Jesus está passando por Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó é a cidade que está no nível mais baixo do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó era a cidade adornada naquela época e ainda hoje, com palmeiras, na verdade tamareiras. Era a cidade das fontes termais, era a cidade do lazer, era a cidade do luxo e do comércio. Belíssima naquele tempo, onde ficava os jardins e o local onde via de regra Herodes passava suas férias. Jesus está passando por essa cidade, belíssima cidade, com seu arvoredo, esvoaçando a sua cabeleira ao soprar do vento. Jesus presente naquela cidade, era na verdade a grande oportunidade de Deus para aquele povo. Vale destacar que Jesus está passando pela última vez por Jericó. Ele está subindo para Jerusalém, e aquela seria a sua última viagem a Jerusalém, porque naquela mesma semana Jesus seria crucificado. Era a última oportunidade. Oportunidade vem, oportunidade passa. Ou você aproveita hoje, ou talvez nunca mais você terá outra chance. E é curioso que tem uma multidão acompanhando Jesus, se acotovelando. Mas dessa grande multidão, só 2 homens são salvos. Um deles é um homem rico, Zaqueu. O outro era pobre, mendigo. E é curioso porque um está à beira do caminho, o outro está empoleirado numa árvore. Um precisa se levantar, o outro precisa descer. É curioso que um era esquecido, o outro era odiado. Um aristocrata, outro mendigo, paupérrimo. E por que esses 2 retratos? Para mostrar-nos uma coisa: Jesus não faz acepção de pessoas. Ele valoriza o pobre e ele valoriza o rico. O pobre e o rico são tão carentes da graça de Deus. Ele ama um, ele ama outro.
E eu gostaria então de, nesta noite, me deter neste personagem chamado Zaqueu e encontrar aqui 3 verdades que eu quero enaltecer e destacar. Primeiramente, os obstáculos para um encontro com Jesus. Que obstáculos Zaqueu precisou enfrentar para ter um encontro salvador com Jesus? Primeiramente, irmãos, ele precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Olha comigo o verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Bom, quando diz que ele era publicano, isso significa que ele era empregado da Receita Federal de Roma. Mas diferente do que nós temos hoje. Roma era um grande império, que tinha muitas províncias, muitos povos debaixo do seu controle e governo. Não tinha todo o aparato que nós temos hoje de controle. Então Roma dava uma espécie de autorização para alguém receber os impostos, repassando um valor definido para os cofres de Roma. Mas este alguém tinha poderes para cobrar mais, sem qualquer limites, desde que repassasse os valores para Roma. Então os publicanos eram esses coletores de impostos, odiados da nação, traidores da nação. Não podia sequer frequentar uma sinagoga. Eles eram tidos pelo povo de Israel na mesma classe dos ladrões. Era alguém que laborava contra o seu próprio povo já oprimido. Desta forma, este homem enfrentava este grande problema de explorar o seu próximo para viver e para enriquecer. Mas o texto vai mais além, o texto não diz que ele era só publicano, não. Está escrito aí que ele era o maioral dos publicanos. O que era o maioral dos publicanos? Era o chefe que subcontratava outros publicanos, de tal maneira que ele concentrava em si toda a riqueza da exploração, da opressão, de um povo que gemia debaixo do tacão cruel, de tributos pesadíssimos. Portanto, o maioral dos publicanos era o cabeça desse odiado esquema de corrupção, de exploração, de opressão econômica. É esse homem que precisa romper toda essa conjuntura para ter um encontro com Jesus. Segundo lugar, Zaqueu precisou vencer o obstáculo de seu status social. Note comigo o versículo 2 ainda, porque somos informados que ele era maioral dos publicanos e rico. Obviamente, essa riqueza decorre desse esquema de corrupção, de exploração, de opressão econômica que ele impõe sobre o seu próprio povo. E o Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 18, eu queria que você conferisse comigo, está na própria página do texto aí da sua Bíblia, versos 24 a 27, diz o seguinte. Você pode ler comigo, já que está com a Bíblia aberta? Vamos ler juntos, a uma só voz? 18, 24, vamos juntos? E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Por que Jesus está dizendo que dificilmente um rico vai ser salvo? Porque ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus não chamou o diabo de senhor. Jesus não chamou César de senhor. Jesus chamou dinheiro de senhor, riqueza de senhor, mamon. A não ser que o homem destrone esse Deus da sua vida, ele não pode se render a Jesus.
O problema, portanto, não é a riqueza. O problema, portanto, não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Zaqueu enfrentava esse problema, alertado pelo próprio Senhor Jesus. Terceiro lugar. Veja comigo, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua condição física. Confira o verso 3 comigo, agora de Lucas 19. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E eu fico imaginando, meus amados irmãos, que o Zaqueu deve ter sofrido bullying na escola, né? Devia enfrentar problemas, o camarada é rico, explorador, e aí eu acho que o apelido dele, não vou nem falar aqui para não constranger alguém. Mas ele devia ter alguns traumas, alguns recalques, alguns complexos. E tem muita gente que permite que esses traumas ou recalques ou complexos da sua condição social ou da sua condição física impeça que ele se renda ao Senhor. Tem mágoas da vida, de Deus, da conjuntura familiar. Zaqueu precisou romper isso. E é curioso que ele transformou o seu problema não num fracasso, mas num instrumento de se aproximar de Jesus. Ele quer ver Jesus, ninguém deixa. Ele está ali debaixo da situação de homens maiores do que ele, de mulheres maiores do que ele. E ele corre então e sobe numa árvore, num sicômoro. Mas em quarto lugar, Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. Pense comigo. Um homem rico, maioral dos publicanos, chefe da Receita Federal de Jericó, a cidade do turismo, a cidade dos palácios, a cidade das palmeiras, a cidade do comércio, figurinha mais carimbada da cidade. Agora precisa correr, subir numa árvore, empoleirar numa árvore. Primeira coisa, para subir naquela árvore, ele teve que descer do seu orgulho. Tem muita gente que tem dificuldade de ter um encontro com Cristo por causa do orgulho, da soberba, da vaidade. E ele precisou romper esse problema. Problema do seu orgulho. E notem vocês que Zaqueu sobe com o desejo de ver Jesus, e diz a Bíblia que ele desce a toda pressa, e desce com toda alegria para ter esse encontro com Jesus. Eu não sei como você veio aqui hoje, eu não sei como você está aí nos assistindo, em qualquer parte do mundo em que você esteja, mas para você ter um encontro com Cristo, é preciso você se despir da sua vaidade, despir-se do seu orgulho, despir-se dessa glória que você tem de ser rico, de ser uma pessoa conhecida ou famosa. Enquanto você não se despojar de tudo isso, é impossível que você se dobre aos pés do Redentor, do Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas notem comigo ainda em quinto lugar. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão. Olha comigo o verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Aliás, o mendigo enfrentou o mesmo problema. O Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que acompanha Jesus deu ordem para ele: se cale, pare de gritar. Não incomode o mestre. E ele continuava clamando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que Jesus parou. Diz: chamai-o. Ô irmãos, a multidão sempre é um problema, sabia? Tem gente que ainda diz que a voz do povo é a voz de Deus. Bobagem. Bobagem. A multidão, via de regra, pode estar errada. Aqui a multidão é um obstáculo, é um impedimento, cria dificuldades. Quantas pessoas que deixam de ir a Cristo por causa do amigo, por causa do parente, por causa do seu sócio lá da empresa, por causa dos colegas da sua sala de aula, por causa da opinião pública.
Enquanto você ficar olhando para as pessoas, ou observando as pessoas, ou querendo agradar as pessoas, você não terá um encontro real com o Senhor Jesus. É preciso romper esse obstáculo. Mas em sexto lugar, confira comigo. Versículo 7, Zaqueu venceu o obstáculo dos murmuradores. Olha o verso 7 comigo. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A Bíblia tem algumas expressões que precisam ser destacadas, porque quantas pessoas murmuraram? Quantas? Todas as que viram isso, viram o quê? Viram Zaqueu empoleirado naquela árvore, e Jesus olhando para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. E aí, irmãos, isso é espantoso, porque não foram alguns, não teve nenhuma pessoa sensata, não teve nenhuma pessoa feliz, dizendo: que bom que Jesus entrou na casa daquele homem, vai ter uma mudança na vida dele, vai ter uma transformação no caráter dele, vai mudar a família dele. Ninguém se alegrou, todos murmuraram. Eu quero lhe dizer uma coisa: o fato de você se render a Jesus vai trazer murmuração. Se você não tiver coragem, você não se rende a Cristo. Não sabe por quê? Os covardes não entram no reino de Deus. Quem está preocupado com a opinião pública, quem está preocupado com o que as pessoas vão falar, quem está preocupado com o que as pessoas vão dizer, acaba deixando de ter esta grande decisão e este importante encontro redentor com o Senhor Jesus Cristo. Zaqueu rompeu isso aí. Mas agora, deixa eu olhar com você o segundo aspecto dessa passagem. Primeiro foram os obstáculos que Zaqueu precisou romper para ter um encontro com Jesus. Mas em segundo lugar, é a determinação de Jesus de salvar Zaqueu. Vejamos. Olha comigo o versículo 5. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Está escrito assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu fico imaginando a cena. Até hoje, quando você vai a Israel, um ponto de parada é um sicômoro em Jericó. É uma árvore frondosa, tronco parrudo, galhos mais baixos, bem largos, onde uma pessoa pode subir e ficar confortavelmente lá em cima. E eu imagino Zaqueu olhando aquela multidão vindo, tentando localizar Jesus no meio da multidão. Ele procurando Jesus. Para surpresa dele, Jesus o procurava antes que ele procurasse Jesus. Jesus o vê antes que ele visse Jesus. E essa é uma verdade teológica muito importante. Às vezes nós usamos algumas expressões que precisam ser corrigidas.
quando eu encontrei Jesus. Não foi você que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou você. Ele não estava perdido, perdido estava você. Entenda isso. Ele procura você e ele atrai você para ele com amor eterno. Ele conhece você antes da fundação do mundo. Ele pôs o coração dele em você antes de ter criado o universo. É Ele quem chama você, é Ele quem escolhe você, é Ele quem ama você, é Ele quem vê você, é Ele quem encontra você, é Ele quem busca você, é Ele quem salva você. Segundo lugar, Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. O verso 5 está escrito assim: Jesus lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus poderia ter dito: deixa a caravana passar primeiro, Zaqueu, depois você desce. Irmãos amados, salvação não dá para esperar. A Bíblia, ao longo dela, ensina uma coisa: salvação é hoje. É hoje. Não é amanhã. Amanhã não pertence a você. Amanhã você pode não ter oportunidade. Amanhã o seu coração pode estar endurecido como o coração de Faraó. Amanhã você pode nem estar vivo mais. Então, quando se trata de salvação, não se deixa para depois, tem que ter pressa. Se você hoje está ouvindo esta palavra e você ainda não se rendeu a Jesus, é hoje o dia, é agora o tempo de Deus para a sua vida. Não espere mais. Desça depressa do seu orgulho, da sua posição, da sua vaidade pessoal, de qualquer outra situação que está sendo um obstáculo para a sua vida. Desça depressa, porque Jesus hoje quer salvar a sua vida. Mas notem mais, irmãos. Terceiro lugar, Jesus não apenas quer ver Zaqueu, mas quer ter comunhão com ele. O verso 5, Jesus disse que ele quer entrar na casa de Zaqueu. Aliás, sempre que Jesus entrou numa casa, ele foi convidado. Mas aqui ele se convida. Ele se convida. Hoje me convém ficar em tua casa. Sabe o que significa isso? Ele quer ter comunhão com Zaqueu. Quer desenvolver um relacionamento pessoal com Zaqueu. E o que é salvação senão isto? A vida eterna é esta: conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, seu Filho. Salvação não é apenas um dogma teológico que você abraça e crê. Salvação é mais do que isso, um relacionamento pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo. É você abrir a sua casa, é você abrir o seu coração, é você abrir a sua vida. Nas palavras de Paulo aos Efésios capítulo 3, é você ter Jesus habitando em seu coração pela fé, e habitar aqui, entregar as chaves para Ele, todas as chaves da sua vida. Ele é o dono da casa, Ele pode mudar tudo que tem nessa casa, porque Ele é o Senhor dessa casa, e você hospeda Jesus, não como alguém que vem e vai, mas como alguém que vem e fica como o Senhor da sua vida. Mas ainda, Jesus revela que o seu amor é desprovido de preconceitos, porque o versículo 7 diz que todos que viram isso murmuraram, todos. Irmãos queridos, quantas vezes nós somos como aquela multidão? A gente carimba pessoas, a gente tatua gente, dizendo: isso aí não vai dar certo não, nunca vai ser salvo, essa pessoa aí vai para o inferno mesmo. Ela é ruim demais. Ela explora as pessoas demais. Ela faz mal para as pessoas demais. Ela maltrata a gente demais. Se dependesse da gente, talvez nós anteciparíamos e mandaríamos muita gente para o inferno.
com o nosso senso de justiça. Mas a graça de Deus é tão grande que pega lixo e recicla e transforma alguém que você já carimbou, perdido, condenado. Diz, é aí que eu vou entrar com a minha graça salvadora e fazer um milagre. É aquele que está lá no prostíbulo, é aquele que está lá fumando ou cheirando cocaína, é aquele que está lá no mundo do crime, é aquele que está lá no mundo das drogas, é aquele que está lá no mundo da feitiçaria, é aquele que está enrolado com a idolatria, é aquele que é ateu e nega o nome de Deus. É aí que Deus entra com a sua salvação e faz um milagre. Mas notem, irmãos, em quarto lugar, Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação. Você pode ler o verso 9 e 10 comigo, por favor? Vamos ler juntos? 9 e 10. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero destacar 4 coisas breves aqui. Primeiro, a salvação não é obtida por meio da religião. Irmãos queridos, os sacerdotes que ministravam no templo em Jerusalém tinham, a maioria deles, residência em Jericó. É por isso que Jesus conta a parábola, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes subindo, moravam em Jericó, subindo para o templo em Jerusalém. E notem vocês que mesmo sendo sacerdotes residentes de Jericó, é o negociante mais inescrupuloso da cidade que vai procurar a Jesus e ser salvo. Segundo, salvação não é obtida mediante uma vida correta. Certamente devia ter muita gente em Jericó com a vida honesta, os seus negócios, as suas transações financeiras. Gente que podia olhar os filhos nos olhos, sem sentir vergonha. Mas é curioso que Jesus salva o homem mais odiado da cidade. Um homem cujo passado era repugnante aos olhos da cidade inteira. Terceiro, a salvação não é obtida pelas obras. Não é. O jovem rico pediu, Jesus pediu, aliás, para o jovem rico, e vender tudo que ele tinha, distribuir para os pobres, para vir segui-lo. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que tinha um ídolo no coração daquele moço. Um Deus que governava a vida daquele moço, chamado Mamon, amor ao dinheiro. E é curioso, queridos irmãos, que Jesus Cristo vai para a casa de Zaqueu, e o Zaqueu diz assim, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, e esse se aí é uma afirmativa dele, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas este homem não foi salvo porque deu metade dos seus bens para os pobres. Este homem não foi salvo porque restituiu 4 vezes mais. Essa atitude dele não foi a causa da salvação dele. Essa atitude dele foi a evidência de que ele foi salvo. Há muitos homens, irmãos, honestos do ponto de vista financeiro, que nunca foram salvos. E a não ser que se arrependam, jamais o serão. Porque a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. A salvação é uma dádiva gratuita do Senhor. Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar o perdido. E agora eu quero concluir o último ponto desta passagem. As evidências de um encontro salvador com o Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, primeira evidência, é a prontidão para obedecer o chamado de Cristo. Olha o versículo 6 comigo. A ordem de Jesus foi essa, desce depressa. Qual foi a resposta dele? Versículo 16. Ele desceu a toda pressa. É crer e agir. Ele não aguardou,
ele não postergou, ele não adiou, ele não questionou, ele obedeceu. Hoje o Senhor está aqui. Esse templo é uma Jericó. Jesus está passando por aqui nessa noite. E pode ser a última vez que Ele está passando na sua história, na sua vida, como passou em Jericó. Ele vai passar hoje, Ele está passando hoje. E hoje é o momento da sua oportunidade. E depressa, desça de onde você está, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, das suas crenças vãs, dos seus ídolos, dos seus pecados, para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas mais do que isso, irmãos. Segundo lugar, alegria em receber a Cristo, porque o verso 6 diz: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Com alegria. É curioso, é muito curioso que o mundo tente inverter essa situação, achando que o camarada que vive no pecado é feliz. E aí você vê, e eu de vez em quando, eu fora da pandemia, quando estou vindo aqui para a Igreja de Pinheiros, eu passo na frente de uma boate, uma das ruas de Moema. E muitas vezes, meus irmãos, domingo de manhã, no culto das 8, passando por lá por volta de 7h15 da manhã, muitos jovens, adolescentes, bêbados, vomitando na calçada. E eu pergunto, é isso que é alegria? Injetar drogas nas veias, é isso que é alegria? Viver as noitadas do pecado, é isso que é alegria? É isso que é curtir a vida? É isso que é celebrar a vida? Explorar os outros, roubar, corromper, se enriquecer ilicitamente, é isso que é alegria? Não! Os banquetes do diabo são falsos. O pecado é um engodo, ele promete prazer e paga com culpa, ele promete liberdade e escraviza, ele promete vida e mata. Mas o banquete de Jesus é o banquete da graça, aí tem alegria, aí tem perdão, aí tem restauração, aí tem cura, aí tem vida eterna. É com alegria que você tem esse encontro com Ele. Terceiro lugar, coração aberto para amar e socorrer os necessitados. É outra evidência da salvação, irmãos. Veja comigo, por favor, o versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos, só a sua voz. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vamos pegar a primeira frase. Resolvo dar. Não é emprestar, dar aos pobres a metade dos meus bens. Preste bem atenção aqui num ponto muito estratégico. A conversão atinge aquele ponto nevrálgico que marcou a vida da pessoa. Se você pudesse resumir a vida do Zaqueu, como é que se resumiria? Foi um cara que fez o quê? Explorou os outros. Ele se enriqueceu de explorar os outros, de oprimir os outros, de tomar dos outros, de levar vantagem. Ele não tinha nenhum problema de insônia pelo fato de ele ter ido lá naquela casa onde a família estava precisando do pão na mesa e ele tomava o último centavo para botar no bolso. Como muitos hoje não têm o mínimo escrúpulo de roubar dinheiro público e deixar pessoas à míngua na fila de um hospital. E agora este homem, ao ser convertido a Cristo, isso muda. Ele desapega-se do dinheiro, ele não ama mais o dinheiro, ele não põe o dinheiro como Deus na sua vida. Ele se rende: Senhor, eu resolvo, eu vou dar a metade para os pobres. Esse dinheiro não é mais o dono da minha vida, esse dinheiro não é mais o Senhor da minha vida, agora o Senhor manda na minha história e eu abro o meu coração para amar onde um dia eu explorei. Isso é evidência de conversão. Mas notem mais,
Quarto lugar, ele prova a conversão dele, não só na pressa, não só na alegria de receber a Cristo, não só tendo o coração aberto para socorrer os necessitados, dar aos pobres, mas em último lugar ele mostra a evidência da conversão dele pela prontidão em corrigir as faltas do passado. Porque o verso 8 está claro: e se em alguma coisa tenho defraudado ou roubado de alguém, restituo 4 vezes mais. A conversão, irmãos, é uma mudança. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura. O mentiroso deixa a mentira. O adúltero deixa o adultério. O ladrão deixa o roubo. O maledicente deixa de falar mal dos outros. O idólatra abandona os seus ídolos. O feiticeiro abandona a feitiçaria. O desonesto que roubou e apropriou-se ilícita e indebitamente, devolve o que roubou. E devolve quadruplicadamente. O Evangelho não é apenas informação, irmãos. O Evangelho é transformação. Transformação. E foi isso que alcançou a vida de Zaqueu. Louvado seja o Senhor. Eu não sei o que é que você precisa hoje pedir. Deus, eu não quero apenas dizer que eu sou salvo. Eu quero demonstrar isso aos olhos do mundo, que de fato o Senhor mudou a minha vida e mudou a minha história. E eu quero concluir dizendo a você o seguinte. Por favor, fazendo uma breve aplicação. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele não está passando hoje aqui, fisicamente. Mas Ele está passando hoje aqui espiritualmente. Aliás, Ele anda no meio dos candeeiros, Ele anda no meio das igrejas. Ele está andando entre nós. E Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu passado. Ele conhece a sua história. Ele conhece os seus dramas, Ele conhece as suas angústias. Ele sabe que o dinheiro que você tem não satisfaz você. Ele sabe que a sua posição social não satisfaz você. Ele sabe o que significa você ser odiado na sua cidade, de você ser criticado na sua cidade. Ele sabe que ninguém gosta de você, muitas vezes. Mas Ele não desiste de você. Ele ama você. Apesar de você, apesar dos seus pecados, apesar das suas mazelas, apesar da sua condição, Jesus não abre mão da sua vida. E Ele está passando por aqui. Quem sabe esta é a última vez que Ele está passando, lhe dando uma oportunidade. E que você aproveite essa oportunidade. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Para que você possa ouvir o que Zaqueu ouviu de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para salvar o que se acha justo. Ele é o médico que não veio para aquele que se acha são. Ele veio para o doente. Você se sente pecador? Então é para você que ele veio. Você se acha indigno? Então é para você que ele veio. Você está angustiado pelos seus pecados? Pois é para você que ele veio. E hoje, Ele pode mudar a sua história, mudar a sua vida, perdoar os seus pecados, entrar na sua vida e transformar tudo e dar a você a vida eterna. E colocar você como um cidadão do céu. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos orar. E eu gostaria que enquanto você orasse, você pensasse não no outro,
não no seu parente, não no seu vizinho, não no seu colega. Você pensasse agora em você. Você já foi salvo pela graça. Jesus já entrou na sua casa, na sua vida. Jesus já perdoou os seus pecados. Jesus já transformou sua vida. Hoje Ele está aqui. E Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para perdoar. Ele é poderoso para libertar. Você que está me assistindo aí na sua casa, hoje, aí no seu lar, na sua casa, onde você está, agora mesmo, você pode ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Ó amado Jesus, Salvador bendito, nós te adoramos, porque Tu nos amas, apesar de nós. Estávamos perdidos e Tu nos encontraste. Estávamos mortos e nos deste vida. Glória ao Teu nome. E eu te peço, Deus, que nesta noite o Teu Espírito aplique a Tua palavra a cada coração que está nos ouvindo e nos vendo, para que haja salvação, para que haja festa no céu, para que haja alegria na terra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.